Agora no Bom Dia Clube, entrevista. Hoje o papo vai ser gostoso, hoje o papo é sobre informação, também sobre programação, sobre programas de TV, apresentação, falar um pouco da nossa Foz do Iguaçu, das coisas que acontecem por aqui. Para bater esse papo gostoso e muito informativo também, a nossa convidada de hoje é a Abilene Rodrigues. É jornalista, escritora, apresentadora de televisão, assessora de imprensa, especialista em neurociência, mãe, esposa, filha e não podemos esquecer o principal de agora. É amiga também. Bom dia, seja muito bem-vinda. Que prazer, que alegria te receber aqui, Abilene. Bom dia, o prazer é meu. Eu achei que você não ia falar isso. Não. Que o mais importante aí é que eu sou amiga. Amiga de coração, amiga de longa data, colega também de trabalho, já trabalhamos juntas. E eu sempre estou à distância e perto, vendo a sua trajetória, vendo a sua caminhada e sempre fico cheia de orgulho, Abilene, e sempre que nos encontramos por aí eu digo, como que você dá conta de tudo isso? Conta pra gente, porque é ser mãe, hoje ela está com o filho, com o Davi aqui nos estúdios, o Davi estava na escola, não estava bem, veio junto pra cá, e é isso, é a correria do dia a dia, mas conta pra gente, como que dá conta de tudo isso, pra audiência entender? Vamos lá, essa pergunta me fazem todos os dias, como é que você consegue dar conta? Eu sempre fui bastante elétrica. Desde pequena, eu sempre fiz várias coisas. Ligada nos 220. Ligada no 220. Inclusive, a gente estava conversando ontem, como eu te disse, todos os dias alguém me pergunta isso. E eu lembrei que eu trabalhava numa clínica, eu era secretária de médico, eram 4 médicos, então tinha 2 secretárias. Enquanto eu atendia 3 pacientes, ela atendia 1. Então, eu já sempre fui muito rápida no que eu fazia. Mas agora, você falou, a Abilene é especialista em neurociência. Uhum. Eu aprendi a utilizar algumas ferramentas que a gente tem natural no nosso corpo, no nosso cérebro. Evitar a ansiedade, evitar a depressão, o passado, a viver o presente, a viver o hoje. Então, eu gosto de falar isso. Eu resolvo as pendências que eu tenho para hoje. Então, eu acordo de manhã e já faço um planejamento. O que eu tenho hoje para fazer? Eu resolvo isso. Sem ter, lógico, algumas demandas você precisa se programar com um tempo de antecedência. Precisa ter um planejamento. Mas sem ficar pensando demais naquilo. Porque eu acredito que o que acontece, que muitas pessoas elas ficam pensando, procrastinando, isso também é outra coisa, tá? Já vamos falar sobre isso. Deixando para fazer amanhã. Ou pensando naquilo que ela precisa fazer o mês que vem e fica pensando demais e deixa de agir hoje. A questão da procrastinação é outra coisa. Você me conhece, a gente troca mensagens quase todos os dias. Às vezes eu sou até um pouco direta. Às vezes eu falo bom dia depois de ter mandado a informação que eu preciso. Mas por quê? Quando a gente procrastina, quando a gente deixa para depois, amanhã eu faço, a semana que vem eu faço. Eu vi uma mensagem, chegou aqui no meu WhatsApp, mas eu vou responder depois. O teu cérebro não desliga. Ele fica pensando, ele não faz, mas ele continua pensando naquilo que ele precisava ter feito. Então, você acumula um monte de coisa na tua cabeça. Quando você já resolve, quando chega, por mais que você dê um oi, ou eu vou resolver, já te falo, vou verificar, você já deu um comando daquilo. É uma demanda a menos? Faz sentido? Faz sentido, sim. Mas e como não gerar ansiedade num universo com tantas funções como você tem? Porque hoje você está aqui também representando nós, as mulheres, a grande maioria das mulheres que tem 2 trabalhos, 3 trabalhos. Você tem quantos trabalhos hoje, Jona? Quantos, Davi? Eles brincam, tem o Cris, como é que é o Cris? O Cris. Meu pai tem 2 empregos. Mas assim, hoje eu não vejo mais. Uma época eu via muito como emprego, né? Hoje eu vejo como demandas e
e clientes e empresas Sim, que eu sim. presto serviço. Sim. Imagina um médico, quantos clientes eles têm, quanto... Sim. Então, assim, eu trabalho, eu falo até... Você vai resolvendo um de cada Um vez. de cada vez. E daí tá resolvido. Tá Agora resolvido, agora vamos pro outro. próximo. Aham. E eu tenho até passo, por exemplo, eu presto serviço para Divisa. E lá tem uma equipe jovem no marketing. E esses dias nós estávamos conversando. Eu falei, eles estavam, né, trocando ideias. Eu falei, vou falar como a minha experiência. O que eu faço? Logo de manhã, eu já mando as mensagens para todo mundo que eu preciso. Sim. Então, ninguém precisa ficar me cobrando. Eu cobro. Porque aí eu tenho tempo da resposta para ir produzindo. Perfeito. Porque muitas vezes você fica esperando, meu chefe vai me pedir algo, ou ele vai me demandar. E você fica naquela ansiedade Sim. esperando a cobrança. Aham. E quando você se antecipa, você vai resolvendo à medida que a demanda chega. E aí você se antecipa, como você falou, né? Não precisa a pessoa mandar para você, você já diz, e aí, tô aqui à disposição, o que vai rolar hoje? vai Como é que rolar? a gente vai trabalhar? Como é que a gente vai fazer? Aí fica na mão da pessoa lá para decidir, né? O que é que vai ser Então você feito. acaba diminuindo essa ansiedade. Eu tenho uma ansiedade natural, assim, não é uma ansiedade de doença. Sim. É por ser, é meu perfil comportamental, fazer bastante coisa. Por ser proativa. Proativa. Né? Isso é de perfil comportamental mesmo. E você vai... Aí, como eu disse, né? Não é à toa que está lá no meu livro, no Pílulas, várias atividades, vários comportamentos, várias ações que eu aprendi a dominar ao longo, nesses últimos anos aí, para dar conta. Perfeito. Agora me conte um pouco da sua rotina na televisão. Como que funciona o seu programa, para a nossa audiência entender um pouquinho sobre hoje a Foz TV? Então, desde março, eu assumi o programa Foz Mulher, né, da Foz TV, que é uma TV tradicional da cidade, né, do grupo DC, diferente de outras, né, ela é de uma universidade, é uma televisão de uma universidade, inclusive nas cantinas dos colégios, está passando o tempo todo a Foz TV. E o programa Foz Mulher, ele já existe há mais de 20 anos. Já passaram grandes nomes da cidade, de mulheres jornalistas, apresentadoras de Foz do Iguaçu pelo Foz Mulher. E o ano passado, a professora Rosicler me convidou para assumir o programa. E eu, com pouco mais de 20 anos de comunicação, como você citou, eu já faço assessoria de imprensa, já trabalhei no jornal impresso, na época da Gazetinha. Só rádio, hein? Rádio eu nunca fiz. Nunca fez rádio? Não, nunca fiz rádio. Já trabalhei, tenho meu portal de notícias, várias áreas da comunicação eu já atuei. Já fui produtora de TV na época da pandemia, eu trabalhei na Rede Massa, no programa Destaque. Mas, assim, na frente das câmeras, era novo para mim. A não ser que... tudo bem que hoje a gente já utiliza celular, já faz live. Mas é muito diferente, né? É diferente. É uma experiência... Porque o celular tá ali, né? Mas lá na TV você entrevista. E por mais que... Entrando na questão da entrevista... Quando você é assessor de imprensa, você nunca aparece. Você produz, você faz, você entrevista, mas ninguém sabe nem quem fez, porque é assessoria de imprensa. Você fala em nome da empresa. É né? raro, é a mesma coisa a música. É difícil falar quem fez a canção, quem compôs, né? Normalmente é o intérprete que a gente fala, fulano tal, música tal e pronto. E a mesma coisa muitas matérias. Não é sempre que vai lá olhar e dizer assim, quem foi o jornalista que produziu a produção e tal. E a assessoria de imprensa tem muito isso. A assessoria de imprensa... que sempre foi o meu forte, isso nunca sai do seu nome. É o nome da empresa, que na verdade você está fazendo com que a empresa, não é só a empresa, né? Mas o profissional, o projeto se sobressaia e não quem produziu a matéria. Exato. O assessor, ele produz para os veículos de comunicação. Eu produzo para você. Sim, produz para emissora. Para emissora, para TV, para o jornal. Isso. E não para portais de notícia, né? Então, a minha comunicação é mais com a imprensa. No programa, eu entrevisto muitas pessoas. O meu contato é com as pessoas. Eu estou aprendendo muito, porque são vários especialistas.
e é realmente exercer esse papel de repórter, de entrevistadora, de apresentadora. Isso está sendo uma experiência bem legal, assim. E a gente está produzindo um programa muito interessante, com assuntos atuais, por mais que a gente grave hoje o programa que vai no ar, vai falar sobre influencers, jornalistas, assuntos que estão em evidência. A gente entrevistou um jornalista do Rio de Janeiro, que estava na cidade, então, que vai ao ar hoje às 16 horas. Mas a gente fala sobre saúde, bem-estar. Outro, nós vamos falar também sobre o esporte, carros, que é um assunto que eu gosto bastante. Temos vários parceiros em várias áreas, então eles têm quadros no programa. Então, assim, está sendo uma experiência bem legal. E isso traz algo que um dia, numa conversa que eu estava com a Elisângela da De Paula Contadores, ela disse: Cláudia, a gente vê que o cenário mudou muito em Foz do Iguaçu em relação às pessoas, né? Quem está à frente de mídia, de empresas. Às vezes eu passo, vejo um outdoor, eu olho para lá e digo, mas quem é aquele fulano, né? E esse é o papel hoje da Foz Star, né? Hoje da Foz TV, você como apresentadora da Rádio Clube, de outros veículos, mostrar aí quem são essas pessoas, quem são essas autoridades, quem são esses médicos, com programas. E você faz isso, então, como que funciona o programa? Quantas vezes vai ao ar? Que horário que vai? Conta para nossa audiência, então, Milene. O Foz Mulher vai ao ar toda terça e quinta, às 16 horas, né? Então, hoje temos programa inédito, às 16 horas. Eu falo inédito porque depois ele fica sendo reprisado. E ele também vai para o YouTube, Foz Mulher Play. Então, eu falo, é um programa inédito, mas todo o conteúdo, desde o nosso primeiro programa, você acompanha através do YouTube. A gente também está sendo retransmitido no Paraguai através da Rede do Interior, que passa lá na região de Santa Rita, pessoal onde tem bastante brasileiros, está sendo retransmitido lá também. E é bem isso, porque a nossa cidade, ela está em constante evolução. Exato. Todo dia tem uma novidade. Isso. E tem muitas carinhas novas. Hoje, a gente vê pela Câmara de Vereadores, a gente vê pela Prefeitura, os gestores das empresas, muita carinha nova. Muita gente nova. Né? Nova de idade, naquela função. E a gente precisa conhecer essas pessoas. Eu tenho visto, assim, no programa, entrevistado muita gente legal, muita gente com experiência, que traz novidades, até porque, vamos dar um exemplo aqui, até pouco tempo a gente não se falava em autismo. Exato. Hoje a gente tem muitos especialistas na área, porque é um assunto que está em alta, em evidência. Então a gente tem advogados que falam sobre o assunto, nós temos pessoas especialistas em sono que falam sobre autismo, temos médicos, temos nutricionistas. Então, ou seja, até pouco tempo esse assunto não era trazido para a gente debater. Hoje já é um assunto novo. A gente fala tem, lógico, os tradicionais, temos receitas. Esses dias a gente fez a receita do morango do amor, lógico. Sério? Entrou na trend. Entramos na trend. Deu certo. Deu certo. A receita tá lá. Então, assim, outros assuntos que nós estávamos falando sobre crianças, a gente estava com o quadro SOS Pais, que é como os pais lidarem no dia a dia com as crianças, desde os pequenininhos até os adolescentes. Então, a gente traz bastante conteúdos, assim, que faz a diferença na vida das pessoas. Antigamente, pode ser que tinha mais cobertura de noites, de eventos, de baladas ou coisa parecida, porque era o momento. Hoje, até se você vê o perfil das pessoas, a gente entrevistou o dono de uma balada, daqui uns dias vai no ar. Mas hoje é uma outra pegada, né? Vocês devem estar sentindo aqui na rádio também. E em especial, né, Milene, eu acredito que isso vem muito em voga, por exemplo, porque você falou do YouTube. E o YouTube está lá, vai ficar o programa e a pessoa vai poder assistir como ela quiser. Quer pausar, quer rever aquela entrevista para ir buscar esse profissional. Porque antigamente, onde que a gente buscava os profissionais? A gente conversava com alguém, né? Ia lá ver, mas
você consultou com o médico. A gente via pouco essa divulgação. Tinha que, né? Ou ir lá no plano de saúde, conversar. Olha, mas tal especialista é bom e tal. Quem consultou, quem conhece. E hoje, quando você vê um profissional assim dando entrevista, você vai buscar na sua cidade. Você não precisa mais ir a Cascavel, em Curitiba para buscar um bom profissional, porque tem isso. E a Foz TV e o Foz Mulher faz muito bem esse papel. Assim, hoje nós, em Foz, falando nessa área, né, de saúde, a gente tem muitos profissionais. A gente tem profissionais de todas as áreas, especialistas em todas as áreas. Vocês têm um programa Medicina e Saúde? Isso. Então, às vezes, antigamente eu era como você falou, no plano, né, no caderninho do plano de saúde, Isso. ou na lista telefônica, Exato. ou passava e via uma plaquinha. Hoje, a gente percebe até que eles estão nos outdoors. Exato. Mas uma coisa é a foto lá, outra coisa é você ter o bate-papo com o profissional para saber dele, a empatia dele, como é que ele... Porque você vê que se é especialista mesmo. Foi no programa nosso, semana passada, acho que foi quinta-feira, uma entrevista que a gente fez com a doutora Ana Cristina Camargo. Ela é endocrinopediatra. Olha só. Então, era uma especialidade que você só encontrava em grandes centros. Exatamente. Hoje, a gente tem esse especialista na nossa cidade, que pode ser todo apresentador, eu vou tirar por você, por mim, né, pelo Moa. A gente traz para o nosso programa, a gente dá a cara para o nosso veículo. Sim. Então, pode ser que o Foz Mulher hoje tenha a cara da Bilene. Por quê? São os assuntos que eu estou vivendo. Por que eu dei um ênfase para endocrinopediatra? Porque é o profissional que cuida das crianças, do desenvolvimento das crianças, a pré-adolescência, para ver se os hormônios estão incorretos, se o desenvolvimento... Isso é coisa que eu não sabia, que os ossinhos se estão desenvolvendo conforme a idade. Porque eu vivo isso, eu tenho 2 filhos. Sim. Então, a gente dá a nossa cara para o programa, para o veículo que a gente está à frente. Perfeito, mas e ainda dentro desse assunto, né, Bilene, trazendo uma gama de profissionais que a gente realmente se surpreende com Foz do Iguaçu, né? Você estava falando que agora há pouco vocês têm inclusive uma cozinha. Isso também é um mote de trazer pessoas que cozinham, falar de culinária, né? A gente faz lá, às vezes, na cozinha do programa, ou às vezes a gente vai até a pessoa, na própria cozinha. Semana passada a gente gravou uma matéria muito legal, unindo decoração e gastronomia, que é um casal, um é especialista em decoração, eles têm uma loja de móveis, de planejados e decoração, e o outro gosta de cozinhar. Então, assim, é um momento também da cozinha de ter um bate-papo com a pessoa, de conhecer mais, porque você acaba fazendo a mesma entrevista, mas de uma forma mais leve. Então, a cozinha é algo bem, bem interessante, assim, para quem dá entrevista, para quem entrevista. Então, a gente tem a cozinha do programa, levamos pessoas, essa do Morango do Amor mesmo, a gente fez lá na nossa cozinha, ou a gente vai até no restaurante, ou até a casa da pessoa, depende do... E a pessoa fica mesmo à vontade, a Bilene? Quando tá lá com você cozinhando, se solta, ou a pessoa no início começa mais nervosinha? Como é que é? Então, eu brinco É o que a assim, gente vê mesmo lá, a gente assistindo, é aquilo mesmo que a gente vê? Ou tem algumas videocassetadas ou algo que a pessoa conta pra gente aí, os bastidores? É tranquilo, porque assim, eu falo, muitas pessoas, mas eu nunca falei, eu nunca dei entrevista, eu fico nervosa. Mas na TV, até é mais simples do que aqui, por exemplo, ou do que no celular. Tem várias câmeras e você não fica olhando para a câmera. Uhum. Você olha para o entrevistado. Quando as pessoas me procuram e falam assim, Bilene, mas eu tenho vergonha. Eu falei, relaxa. Relaxa que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, senta no sofá, você vai conversar comigo e as câmeras que vão atrás de você. Não é você que vai ficar olhando para uma câmera ou para outra câmera. Ou câmera, o nosso Marcelo lá, que ele vai direcionar a câmera para você. E na cozinha, então, é mais tranquilo, porque você vai estar fazendo
a tua receita, enquanto o cinegrafista que vai correr atrás da melhor imagem. Então, não é você que tem que ficar se preocupando de mostrar, mostrar um lado ou mostrar o outro, sabe? Eu acho que é isso. Eu gosto tenho gostado bastante do programa por isso. A gente recebe as pessoas na nossa sala, a gente bate um papo, a gente mostra muitos assuntos. Então, é algo assim que é menos traumático do que as pessoas pensam. Agora me conta uma coisa, gente, eu já dei uma pincelada em relação ao YouTube, né? Como é que fica para você hoje que é apresentadora, você que é jornalista, né? Formada ali um tempo, que era o tempo raiz, vamos dizer assim, ó, tô contando a idade, que não tinha o YouTube, na nossa época até tinha, mas não era o que é hoje, né, Abilene? Como que você vê hoje? Você vê que a internet, mas em especial esse canal, ajudou muito? Ele veio para ajudar? Eu acredito assim, eles põem mais. Antes até essa nova geração, antes a gente tinha que ficar esperando. E a TV é assim, né? A TV aberta é assim. Tem um horário, você só vai ter aquele programa que você queria no outro dia, naquele mesmo horário. E se viu, viu. E se não viu. Só que hoje até as TVs estão utilizando o YouTube. Para que aquele conteúdo permaneça. Não seja mais só assim... Agora, eu assisti e acabou. Ele permite que você reveja as matérias, os conteúdos, né, dentro do teu propósito. O que a gente precisa cuidar muito é o excesso de informação e quem está produzindo as informações. Eu, por exemplo, sempre digo, até como assessora de imprensa, jornalista, rede social, canal do YouTube, todo mundo tem. Sim. Até se eu quiser criar um canal, uma rede social pro meu cachorro, pro meu gato, sim, eu crio. A diferença quando você tem um veículo de comunicação que tem uma história, que ele tem uma base, ou é uma rádio, ou é uma televisão, é outra autoridade. Do que, eu mesma fiz aqui e postei na minha rede social, é uma coisa. Agora, outro veicular aquilo que eu estou dizendo, que te dá autoridade. Eu acredito que é isso que muitas pessoas têm procurado a gente no programa, para dar entrevista, para falar, porque você não está na tua rede. Você está numa rede oficial. Esse para mim, é o grande diferencial do excesso de veículos de comunicação que a gente tem, o excesso de informação. Todo mundo tem uma rede social, sim, todo mundo tem um... Todo mundo fala o que quer, todo mundo é autoridade. Mas será que é mesmo? Então, acho que isso que a gente precisa sempre avaliar. E nós, como jornalistas, que tem uma base de estudos, a gente também precisa começar a ocupar esses espaços. Eu lembro que lá atrás, quando eu comecei, acho que pelo Facebook, eu fui muito criticada. Porque falava de uma empresa, tá fazendo jabá, não sei o quê. Então, eu fui muito criticada na época, só que eu comecei a utilizar as redes sociais há muito tempo. E também o meu portal de notícias, que é de carros. Então, quando uma montadora me chamava para ir... Blene, semana que vem eu vou. Dia 10, eu vou para um evento da Nissan em São Paulo. Sim. É o Nissan Mulheres, que é um evento que reúne jornalistas, mulheres de várias partes do Brasil. E as pessoas, isso é jabá, estão te chamando para você divulgar e falar do produto deles. Isso há mais de 10 anos, né? A Sobre Rodas tem 14 anos. Então, eu sempre meio que fui para... comecei a ir para esse lado. E hoje é necessário, porque se nós não ocupamos nossos espaços... Quem não tem formação nenhuma vai lá e ocupar. Olha só, deixa eu pontuar a nossa audiência. A gente está batendo um papo aqui com a Abilene Rodrigues, ela que é jornalista, escritora, mas hoje ela está aqui como apresentadora de TV, né, do Foz Mulher, e está contando para a gente esse caminho, né, de apresentação, de veículo de comunicação. E a Abilene é percursora, já escreveu em jornal impresso, né, foi jornalista de jornal impresso, a Gazetinha, que hoje é o G-Dia, né? Uhum. Também teve a sua revista, lembra que teve um boom das revistas aqui na nossa cidade, você tinha uma revista, mas a sua revista era especialista em um assunto, que era automóveis. Sobre rodas, né? Sobre rodas. Eu lancei a Sobre Rodas em 2011, na época...
Como você falou, era um boom das revistas. E você né? Era um outro foi momento. contramão, uma mulher falando de revista de carros, né? Como é que foi tudo isso e ainda ter uma revista impressa? E conta pra gente um pouco dessa trajetória que você chegou hoje com um portal de notícias. Então, eu sempre gostei de carros, desde criança. Aham. Pode ser que eu seja, por ser a filha mais velha e andava com meu pai pra cima e pra baixo. Aham. Meu tio tinha loja de carro. Meu vizinho era picareta na época, a gente chamava, né? Aquela pessoa que comprava e vendia carro. Ele foi meu vizinho de Roleiro. janela. Aham. Janela, assim. Então, eu escutava ele vendendo os carros. Então, eu sempre gostei de carros, de placa de carro. E aí, um primo meu veio de São Paulo. Aham. Bem, de São Paulo pro interior, uma outra cabeça, uma outra... Ele falou pra mim assim, Bilene, lá em São Paulo tem muitas revistas de carros. Por que você não lança uma? Mas eu falei, como são essas revistas? Ele falou assim, de classificados. Eu falei, mas eu sou jornalista, né? Fazer uma revista de classificados? Vamos fazer algo mais interessante? E a gente bolou, na época, a Dani Valiente, trabalhava no G-Dia comigo. Aham. Eu falei, vamos lançar a revista? Ou melhor, ela trabalhava no G-Dia, eu não trabalhava mais. E ela, Bilene, legal. E a gente desenhou a revista, e a gente queria algo positivo, e era uma revista pequena, tamanho de gibi, focada em carros, tudo que é sobre rodas. Carro, moto, caminhão. Sim. E turismo, porque geralmente a gente faz turismo com algum veículo de transporte. Sim. E nós lançamos a revista, a primeira ficou muito ruim, lógico. A Aí primeira tivemos que ficou- lançar a segunda, Aham. e a gente foi lançando e foram 56 edições. Depois eu fui aprendendo como pegar as imagens, como trabalhar melhor, Sim. encontrar um diagramador que fosse bom. Sim. Então, assim, foi uma experiência muito bacana. Foi Foi o nessa ouro época... das impressões, né? Das Foi. impressões estava no auge ainda, E foi né? nessa época que as montadoras me conheceram. Aham. E me chamavam para os eventos. Sim, sim. Eu mandava todo mês a revista para todas as montadoras do Brasil inteiro. Aham. E depois, em 2016, quando começou mais essa questão de internet, Sim. de online, aí eu já tinha o portal e a gente parou de imprimir a revista e passou Aham. a ser só o portal. E ela continua. Hoje a revista, por mais que eu fale pouco dela, tem um alcance muito bom, assim. Eu fico Isso até é maravilhoso, assustada. né? Eu fico falando, não acredito. Mas por quê? Porque são assuntos de interesse nacional. Tem os seus grupos, tem os seus nichos, né? Tem os seus nichos, Isso. por exemplo. E nem dá mais para ter uma revista impressa de carros, porque todo dia tem um lançamento. Sim. Todo dia tem uma novidade. Eu recebo materiais, assim, todos os dias. Das montadoras. É um lançamento de um carro aqui, outro ali. Agora chegaram as chinesas. Chegou os elétricos. Os elétricos. Então, é uma revolução todos os dias. Então, a gente tem conteúdo novo todo dia. Uhum. E o mesmo conteúdo que eu publico aqui em Foz do Iguaçu, na Sobre Rodas, os jornalistas de São Paulo publicam lá, Sim. do Rio de Janeiro publicam lá, porque são assuntos de carros, independente de onde você estiver. Sim. Vai ter o mesmo impacto. Eu quis trazer esse assunto para nosso bate-papo de hoje, Bilene, para que quem está nos ouvindo entender esse negócio de ser camaleoa, né? De estar aí vendo as mudanças, entender as mudanças e navegar junto com as mudanças, né? Não ficar persistindo. Às vezes a pessoa acha, mas eu construí isso aqui, agora se apegar naquilo e dizer não dá, né? Então, eu sempre falo, eu também dou alguns treinamentos, né? Principalmente para colaboradores de empresas. Eu falo assim, você tem que ter um sonho na sua vida, né? Você precisa ter metas a cumprir, você precisa ter sonhos. E o teu trabalho, ele precisa te proporcionar isso. Ele precisa ser um trampolim, ele precisa ser o caminho para que você realize os seus sonhos. E por isso que a gente precisa estar sempre olhando o que vai me ajudar. Não pelo meu trabalho em si, mas como que eu posso alcançar o meu sonho? Se eu continuar nesse jeito, nesse trabalho, me estressando ou ficando ali, será que eu vou conseguir alcançar o meu sonho? Então a gente precisa, foi o que a gente comentou aqui, na época do impresso, uau, era muito bom. Mas já começou o impresso, agora tem o online. A gente precisa estar sempre olhando, antenado no que está acontecendo. Do contrário, a gente fica para trás. Foi que a gente já falou sobre a questão das redes sociais, os influencers.
A gente precisa estar nesse meio. Eu lembro que uma vez eu ouvi de uma jornalista, muitos anos, e ela falou assim, o bom jornalista, ele não é o jornalista de rádio ou ele é o bom jornalista da TV. Ele é um bom jornalista independente do veículo que ele esteja. Só que para isso a gente precisa estar aberto a viver essas experiências, né? Eu, como eu disse, eu nunca fiz rádio, mas assim, escrever para um jornal impresso, depois para um online, uma revista, você precisa gostar do que você faz. E é o teu nome que está em jogo, eu sempre falo isso. A Claudete, se a Claudete estiver aqui na Rádio Clube, ou no programa Clube, ou na TV, é a Claudete. Isso. Né? Isso se estende para todas as profissões, pra né? Todas as profissões, assim. Eu falo isso muito forte. Você tem que pensar em você, no seu nome, no legado que você vai deixar. E aí você vai ser o melhor em qualquer empresa que você tiver. Perfeito. Minha querida, já estamos estourando o nosso horário, já são 11h01 e eu queria, para a gente fechar esse bate-papo, primeiro quero agradecer muito a sua presença, muito obrigada por vir aqui, para trazer esse assunto, para a gente conversar, para a gente também inspirar as pessoas que estão aí nos ouvindo, que se você tem garra e tem vontade nessa vida, tudo é possível, mas que você fizesse um convite para te acompanharem lá no Foz Mulher, conta como faz para assistir, como pode te acompanhar, dá também lá do YouTube, dá os endereços aqui e fala para nossa audiência também, quem quiser participar do seu programa, como que funciona. Tá. E primeiro eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu adoro esse cenário, esse ambiente, esse estúdio, a companhia de vocês. O seu é maravilhoso e também, o público da Rádio Clube. Eu escuto Rádio Clube todos os dias, tá? Obrigada. Desde as 8 da manhã, quando o Moa começa a passar as notícias. Então, o programa Foz Mulher, ele vai ao ar pela Foz TV, no canal, e também no canal do YouTube, Foz Mulher Play Oficial. Então, hoje, na terças e quintas, às 16 horas, tem programa novo, completo, né? E também ele fica sendo reprisado, você pode olhar lá outras vezes. Nós temos também o Instagram do programa, que é o Foz Mulher Play Oficial, que a gente recebe as mensagens. Eu tenho um assunto que eu acho que mereça uma matéria, eu acho que mereço uma entrevista. Então, mande uma mensagem pra gente lá no nosso Instagram, siga a gente, tem os conteúdos, tem nossos parceiros que estão lá também. Mais que divulgar o programa, é conhecer os conteúdos, né? Exato. Porque eu sempre falo que o conhecimento é libertador, e isso a gente tem passado bastante. Muitos conteúdos que podem, de certa forma, colaborar para que você tenha uma vida mais feliz, mais produtiva. Mais saudável. Mais saudável. Perfeito. Então, Foz Mulher lá no Instagram, como é que é? Foz Mulher? Foz Mulher Play Oficial. E no YouTube? Também, Foz Mulher Play. Perfeito. Bilene, obrigado. Desejo de um ótimo dia e que o senhor Davi melhore o seu olho. É isso? Isso aí, obrigada. Então foi assim um bate-papo gostoso, descontraído, mas para contar um pouco do nosso universo de Foz do Iguaçu, o que está acontecendo, seja na televisão, com uma comunicadora que faz toda a diferença e coloca aí em evidência muitos convidados, entrevistados e assuntos que são pertinentes a nós, moradores aqui de Foz do Iguaçu e região. Conversei um bate-papo então interessante com a Bilene Rodrigues, jornalista, escritora, apresentadora de TV, assessora de imprensa, especialista em neurociência, mãe, esposa, filha e uma grande amiga também, que eu tive a honra de bater esse papo aqui no nosso Bom Dia Clube. Um beijo no seu coração, muito obrigada pelo carinho da sua audiência, o desejo de um ótimo dia. Fique com Deus e a gente se vê por aí. Não desligue o rádio, porque o rádio está cheio de música boas e muita informação. Tchau.